Marcinha, é tudo seu. Boa tarde, irmãs queridas. Acho que não tem irmãos aí não, só irmãs mesmo, né? Ah, os meninos da foto aí, do som. Enfim, são os irmãos também que estão aqui com a gente. Queridas, a gente está aqui reunido essa noite para conversar. A gente vai bater um papo, né? Um papo de mulher para mulher, né? A gente vai conversar a respeito de coisas que o Senhor tem falado ao nosso coração. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje, com temor e tremor, é sobre o que o Senhor tem falado comigo, na minha casa, nas minhas encrencas, nas minhas dificuldades, nas minhas buscas de socorro, quando eu busco lá em casa. Então, e também na rua, e também no consultório, e também na vida, na célula, né? A gente está na casa do Senhor, está no caminho do Senhor, para ir sendo transformado. Na verdade, formados. A palavra diz, né, que nós estamos sendo formados, né? Então, eu queria compartilhar com vocês hoje algo que, de fato, está no meu coração. Deus tem me chamado para um momento estreito e tem sido desafiador para mim em várias questões, mas eu sei que é por amor. A gente sabe disso. Quando o Senhor chama a gente para um particular, é por amor, porque não é merecimento, não é porque Ele quer castigar a gente, não. É porque Ele quer a gente perto dEle. Então, hoje, o meu convite para vocês, eu preferiria 1000 vezes a gente estar numa grande roda e eu estar ali no meio da roda. Mas assim eu acho que fica mais fácil para ouvir, né? Então, eu queria deixar vocês também muito livres. Se alguma coisa que eu falar aqui mexer com o seu coração, de modo que você queira fazer uma pergunta, caso eu consiga responder, senão a gente pede socorro para os pastores, né? E aí a gente vai conversando, é uma roda de conversa aos pés do Salvador. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Então, eu vou começar fazendo uma pergunta para vocês. Deixa eu abrir aqui minha pastinha. Deixa eu olhar. Ih, não tem relógio ali, né, para ver a hora. Ah, mas tem o celular aqui. Ok. Pensei que tinha um relógio ali. Não sei por que eu pensei. Tinha, não tinha? Ah, então eu não me enganei. Ah, tá. Vamos lá. Ah, lá, obrigada. Tá. Ali, está projetado. Eu estou procurando lá em cima. Vê como eu enxergo bem, ainda mais com a luz aqui. Então, queridas, eu vim falar hoje aqui sobre palavras de paz. A gente já estava conversando sobre isso e fomos invadidos pelas notícias que a gente ouviu, né? A guerra que aconteceu. Muitas pessoas morreram, né? Muitas daqueles jovens certamente tinham mães crentes que oravam por eles. Oravam. Eu tenho certeza disso. Certeza absoluta. Então, a gente tem que estar em luto também, porque essas mulheres, essas mães estão em luto, né? E elas estão sofrendo pela perda dos seus queridos. Então, não deixe de orar por essas mães, lembrem delas. Lembrem que nós somos pacificadores, né? Nós somos pessoas, não é o mérito aqui do que aconteceu, a polícia precisava intervir, obviamente, não é nada disso, mas é a dor dessas mães que eu estou levando para o coração aqui. Que a gente sinta a dor delas, que a gente tenha essa empatia. A minha mãe me mandou até um vídeo, eu não compartilhei, está comigo, mas é muito bonito. É uma mãe, eu não sei se tem a ver ou se foi só colocado em função das circunstâncias, não sei. Mas ela vai aonde o filho está, diante de uma, enfim, alguma coisa do tráfico mesmo, e ela chega para ele e ela invade mesmo. Uma mãe guerreira, ela vai lá pegar aquele filho na unha, né, e chega para ele e fala: o que você está fazendo aqui? É um vídeo emocionante. E aí os outros vão ficando em volta dela, e ela vai falando um por um.
tem uma mãe que ora por você, e ela vai falando, e alguns se ajoelham ali, sabe? Então, essa intrepidez e ousadia é a marca do crente. A gente não pode perder isso. Então, a gente precisa lembrar que se a gente não pode ir, a gente pode orar, a gente pode levantar de madrugada. Quando Deus acorda a gente de madrugada, não é à toa, né? Tem um porquê, tem um motivo. Então, que a gente se dobre diante do Senhor e clame por tudo que tem acontecido no nosso estado. A igreja tem uma comissão, né? A igreja tem uma missão e uma comissão. E a gente tem que estar clamando pelo que está acontecendo. A gente tem que estar se envolvendo e se importando com tudo isso. E olha que eu nem falei o título, só falei isso tudo, né? Palavras de paz, foi o título que eu falei, né? Então, a minha pergunta, depois desse recado aí, que eu estou realmente muito mexida com tudo isso, palavras de paz. Como ser instrumento de paz e lugar de descanso? Que desafio! Como ser instrumento de paz e lugar de descanso? Como fazer a alma voltar para o seu sossego? Como fazer isso? Tem a ver com os salmos, né? A gente vai falar mais tarde um pouquinho. Pensamentos de paz e esperança é o que a gente tem que espalhar, demonstrar. Pensar de forma pacífica e esperançosa traz para nós saúde para o corpo e saúde para a alma, saúde para a mente. É uma questão de saúde espiritual. A nossa mente também fica, ela é doutrinada, ela é ensinada diante dessas circunstâncias, dessa decisão de ter pensamentos de paz e esperança. Então, é como se fosse um elixir mesmo, porque só um psicólogo sempre tem que falar um pouquinho do emocional, não tem jeito, é um vício de conduta. Mas, quando a gente alimenta pensamentos negativos, pensamentos ruins, pensamentos pesados, pensamentos de ódio, crente, né, no caminho aí da transformação, odeia também, né? Então, pensamentos de ódio, pensamentos de raiva, rancor, coisas lá de trás e coisas atuais, a gente perde algumas produções de neurotransmissores, porque nós somos invadidos por cortisol. Um pouquinho é bom, é ótimo, faz falta, mas em excesso, eu brinco com os meus adolescentes lá, dizendo para eles, imagina um azulejo branco, um líquido igual a criptonita, descendo, escorrendo por aquelas paredes ali, aquela coisa viscosa, que vai serpenteando ali. É assim no nosso organismo. De uma forma bem objetiva, faz muito mal, em todos os sentidos, a gente alimentar pensamentos destrutivos, pensamentos ruins mesmo, né? Seja de que ordem for, ou seja, questões pessoais, questões de trabalho, questões, enfim. A gente precisa aprender a dar voz àquilo que precisa ter voz dentro da gente e calar as vozes que nos impedem de permanecer na graça de Deus, sendo veículo de graça. Então, é uma decisão da razão. A gente vai ver isso com Davi. Enfim, a gente precisa, hoje, eu penso, é um convite meu, fazer uma retrospectiva, ou pelo menos uma chegadinha ali. Como é que está sendo esse ano para vocês? Eu, bocuda aqui, já falei que o meu tem sido desafiador. Como é que tem sido para vocês? Pensa aí no seu coração. Como tem sido para você caminhar esse ano? Na sua casa, no seu trabalho, com a vizinhança, com o filho, com netos, com genros, noras. Como tem sido? Como tem sido o ministério da igreja mesmo? Como tem sido? Como tem sido lidar com a sua memória? Como tem sido o casamento? Como tem sido? Pense aí. São os desafios da jornada. Nem estou pensando lá atrás, não. Estou pensando nesse ano só. Então, irmãs, eu quero que vocês, peço a vocês, né, que
busquem dentro de vocês. Como foi minha jornada esse ano? Hoje é 1º de novembro, né? Estamos a um mês aí, pouquinho do Natal. Como é que foi sua jornada? Como está a transformação do Senhor na sua vida? Contundente? Tem sacudido ou está flat? Se tiver flat, corre para o joelho. Porque se tiver muito tranquilinha, tem alguma coisa que a gente não está buscando, porque está todo mundo passando um estreito. Quem está buscando a Deus, porque o Senhor disse, Jesus, que nós teríamos aflições. Não disse que ia ser lisinho, né? Então a gente precisa lembrar que a gente precisa, de vez em quando, estar talhando o nosso olhar, decidindo mesmo que vai para esse lugar, de como é que está a minha vida, Senhor. Eu tenho me sentido impelida a ser transformada? Eu tenho precisado jejuar? Eu tenho chamado minha irmã, falei, irmã, vem aqui, corre, cola comigo, ora comigo aqui, eu estou precisando de ajuda. Você também tem assistido outras pessoas? Pensa aí, depois a gente vai falar sobre isso. E aí a gente vai ler, eu queria que vocês abrissem comigo, Jeremias 29, 11. A gente vai entrar agora um pouquinho nessa história de pensamentos de paz e esperança. Jeremias 29, 11. Diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança na sua... Aí eu coloquei entre parênteses, porque uma das versões, eu não me lembro agora qual, eu acho que é a corrigida, diz, na sua própria terra. Então, eles estavam exilados, o povo, né? Eles estavam longe e estavam vivendo momentos de muita dor e sofrimento, né? E esperando, cadê a esperança? Então, Jeremias corre para o Senhor. Fala, e agora? Como é que eu alimento eles? E aí vem uma coisa que me encanta. Alguém pode ler, se você está com a sua Bíblia aberta, como é que Deus fala sobre... Aí mesmo, como é que Deus fala sobre... O que é para eles fazerem? Jeremias dá uma inquirida. Quer ler, Fatinha? Logo abaixo, parte que ele fala. Essa parte que fala o que eles tinham que fazer. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Então, o Senhor, ele faz aquela história que a gente já sabe, ele faz a ferida, mas ele traz a cura, né? Então, ele sabe, ele define o que vai acontecer, mas ele diz, vocês vão me buscar, porque vocês vão estar no perrengue, vocês, né? Assim, a gente é assim, né? Então, vai acontecer, vocês vão precisar voltar para mim, vão se voltar e eu vou permitir que vocês me encontrem. Olha a bondade do Senhor. Então, o que eu estou fazendo aqui é o que eu fiz comigo e eu estou fazendo com vocês aqui. Essa busca do Senhor. Onde é que Ele está? Onde é que Ele está na minha casa? Onde é que Ele está na minha vida, no meu trabalho? Eu estou perto dEle? Eu estou buscando Ele? Como é que eu estou me aproximando do Senhor? Como Fatinha costuma dizer, tem esbarrado no Senhor? Quando você está lá na cozinha, você esbarra nele? Esbarra quando você está no corredor? Como é que é? Ou é uma coisa distante, só no domingo, ou só na célula? Ou você fala com o Senhor o tempo todo? E eu falo com o Senhor, assim, eu fico pensando às vezes, falei, Senhor, tem misericórdia de mim, eu falo com o Senhor o tempo todo. Eu vou comprar legume, Senhor, está caro. A gente conversa, porque Ele é o nosso Senhor. Ele anda junto com a gente, e a gente tem que ter esse tipo de intimidade, porque Ele ama a intimidade. Tolo é aquele que não é íntimo do Senhor. Está perdendo um tempo precioso. Se você, esse ano, ainda não fez isso, corre para Ele. Pede para Ele. Fala, Senhor, Márcia falou aquele negócio, é muito esquisito, parece que eu estou falando sozinha. Porque você vai precisar conectar com o Senhor. Encontrar Ele.
É fácil? Não, exige disciplina, empenho e dedicação. Se não ler a palavra, você vai falar o que com ele? Porque assim, né, a gente vai ficando meio, não sei se é meus 61 anos já, a gente vai ficando um tanto, meio tagarela, até com Deus. Né? A gente fala, Senhor, isso não está certo. Poxa, Senhor, de novo isso. O Senhor vai tomar providência, não? O Senhor, até quando, Senhor? Nossa, esse negócio de até quando eu percebo que eu falei misericórdia, Jesus. Né? Quem sou eu para falar? Eu lembro de Jó. Né? Senta aí que agora eu vou fazer umas perguntas para você. Né? Então, quando a gente passeia na Bíblia, gente, a Bíblia é um livro fascinante. Seus filhos, netos, sobrinhos, enfim, seu marido, o vizinho, o moço do lixo, sei lá, veem vocês lendo a Bíblia? Pode ser no celular, mas eu acho que no celular é difícil, tem uma coisa complicada. Como o Charles falou uma vez, né? Que ele estava lendo a Bíblia no celular e ele lembrou, ele sentiu que foi de Deus, e eu creio que foi, que quando ele estava lendo, ele pensou assim, caramba, eu estou só olhando o celular. E aí ela não vai saber se eu estou vendo outra coisa. Aí ele lembrou da avó dele, que ele lembrava da avó sempre, com a Bíblia no colo, lendo a Bíblia. E ele resolveu que a partir daquele dia ele ia ler a Bíblia de papel. Ia ler a Bíblia de papel. Então, é uma decisão. Gente, é decisão, não é ao acaso. Não é porque um dia você acorda e aí vê uma luz. Pode até ser, mas não necessariamente. Porque alguém te mandou uma mensagem, você foi invadida pelo Espírito Santo, foi quebrantado. Pode ser isso tudo, mas também pode ser algo que é uma decisão da razão. Né? A gente tem ouvido isso. O reverendo Antônio Elias, né, dizia, ore, não está com vontade? Ora. Né? Lê a palavra, não está com vontade? Lê, vai ler até dar vontade. Né? Vai ficar lá lendo, falou, Senhor, abre o meu entendimento, você vai pedindo. E o Senhor, até que um dia, eu não sei quantos assistiram um filme, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro o nome dele. Gente, me ajuda a lembrar, que tinha uma menininha que era cleptomaníaca, eu esqueci o nome, mas acho que é Mais Que Vencedores. Tenho quase certeza. Enfim, depois, se não for, a gente bota nas Déboras outro nome. Enfim, mas eu acho que é Mais Que Vencedores, sim. Tinha uma menina que ela era cleptomaníaca e ela pegava as coisas na escola e tal. E aí ela começa a ser discipulada. Quer dizer, primeiro conversava com a moça da escola e tal. Depois ela começou a ser discipulada. E aí ela lia a Bíblia, mas a gente via que ela estava lendo, né, para cumprir tabela. Então ela lia ali, mas ela continuava agindo da mesma forma. Até um dia que ela vive lá uma determinada situação, não vou dar aqui, como se fala, o spoiler, né? E aí ela abre a Bíblia, por ela mesma. Quando ela abre a Bíblia, ela começa a ler. Obviamente que é uma cena, né? A letra começa a sair e ficar em alto relevo e vai ficando iluminada. Aquilo ali é uma forma de dizer que tem uma hora que faz sentido. E aí é o momento do encontro da gente com o Senhor. E a gente não pode perder o melhor da festa, que é ler até que isso aconteça. Sabe, pode não ser igual, mas você vai sentir que o Senhor está ali. Que o Senhor veio porque você se aproximou e decidiu que queria a presença dEle. Então, pensamentos de paz e esperança é uma decisão, ou são decisões que a gente começa a se dominar. Todo mundo tem problema em casa, eu tenho certeza disso. Né? Enfim, acho muito difícil ter alguém que não tem, mas enfim, glória a Deus se não tiver, mas de qualquer maneira, glória a Deus pelos problemas que nos aproximam do Senhor, também. Então, como é que a gente faz quando você está sendo desafiado em casa pelo filho, pela filha? Você está subindo pelas paredes quase de costas já, né? Já não está conseguindo dar conta daquilo, netos, filhinhos, etc. A gente não está conseguindo mais dar conta. O que você faz? Lá em casa, às vezes, eu posso dizer assim com toda tranquilidade. Eu já explodi. E não foi uma nem duas. Algumas vezes a gente perde o eixo.
E aí você se recompõe, vai de novo e tenta. Ou seja, é um desafio diário. O nosso filho, o nosso neto, o nosso marido precisa ver. Aconteceu já a explosão, não adianta fingir que não, aconteceu. Mas eles precisam ver que a gente recorre ao Criador. Eles precisam ver que a gente fala, tem misericórdia de mim, Senhor. Olha o que eu acabei de fazer, meu Deus, socorro, Senhor. Socorro, Jesus, eu falo várias vezes por dia. Meu Senhor, olha o que eu acabei de falar, fazer, etc, etc, etc. Bom, lá em casa funciona assim, talvez vocês já estejam mais na frente da jornada, né? Mas o que eu quero dizer não é o quanto a gente erra, o tanto dos nossos erros, é o tanto do nosso arrependimento, é o tanto da nossa retomada de colocação no altar, né? Quantos de nós, às vezes, perde uma oportunidade de mostrar para o seu neto que você não está bem, de mostrar para o seu filho que você não está bem, para o marido, e que você, muitas vezes, não está conseguindo orar. E pedir para que eles orem, oração de criança, não perca, igual o trabalho de criança, aproveita. Oração de criança é algo maravilhoso. A criança, quando chega perto, a gente lembra que o Senhor está ali, olhando. Por quê? Porque Ele disse que dos tais é o reino dos céus. Então, eles têm entrada livre com o Senhor. Quando eles chegam lá, o Senhor já está lá de prontidão. O que foi, filhinho? Qual é o seu problema? Porque a gente tem que acreditar na Bíblia, gente. Vocês acreditam na Bíblia? Vocês acreditam que o que está escrito aqui é verdade? Vocês têm feito prova disso? Sabe, de olhar mesmo e falar, Senhor, eu ouvi isso, ouvi uma mensagem, mas comigo não é muito assim. Fala para ele. Eu costumo dizer isso lá no consultório, às vezes, quando é crente lá no consultório, que dá para a gente falar sobre isso. Ah, mas eu oro e nada acontece. Eu falei, então fica lá até acontecer. Porque a palavra de Deus é clara, ela é específica. Então, ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. A questão que eu quero trazer hoje aqui para a gente os pensamentos de paz e esperança só vêm quando a gente caminha com o Senhor, quando a gente tem intimidade com Ele, para falar, Senhor, eu esperava outra coisa, e agora? Nesse resultado de um exame, nossa, tanta coisa, como é que vai ser? Aí, se a gente ler a palavra, a gente vai lembrar do que Ele diz, eu não deixarei você sozinha. Né? O Senhor diz isso, eu não vos deixarei sós. Quando Ele vai... morreu, né, ressuscitou. Quando o Senhor aparece de volta, várias coisas acontecem, né? Inclusive os dois discípulos no caminho de Emaús, e isso me constrange, além de me constranger, me dá temor. Eles andaram com Jesus, Jesus estava do lado deles, falando com eles, mas não é disso que eu vou falar agora, é porque eu lembrei, enfim. A questão que me vem agora quando o Senhor diz, no mundo vocês vão ter aflição, não vai ser fácil, a chapa vai esquentar, vai ter hora que a coisa vai ficar apertada, vai ficar estreito, mas tenham bom ânimo, né? Ele vai colocando recheio ali para dizer, vocês vão lembrar disso que eu estou falando, a minha paz eu dou para vocês. E eu não dou como o mundo dá. Não é igual o mundo entrega a paz. Não é. Como é que é essa paz que o Senhor diz para a gente? Que ela vem? Ela vem recheada de quê? De esperança. De certeza e convicção de que Ele prometeu que vai voltar. Que ali no finalzinho nele diz, eu voltarei. Então, a gente vai percebendo que o Senhor diz, a minha paz não vai faltar para vocês. Vai ter aflição, vai ter perrengue, mas a paz vai continuar ali. A gente precisa falar isso para o Senhor quando essa paz não vier. Senhor, o que está obstruindo? O que eu tenho que abrir mão? O que eu não entendi ainda? Porque com certeza não tem nada a ver dele para nós. Não tem nenhuma interrupção dele para nós. Tem da gente para ele. E aí a gente precisa fazer essa varredura no nosso íntimo para perguntar para o Senhor, Pai,
que está obstruindo a nossa relação? Sabe por quê? Porque a gente precisa ser... O pastor Clóvis pregou, né, agora muito recentemente, sobre coerência. A gente precisa ser coerente. Os nossos queridos e queridas, seja quem a gente discipula, mentoreia, enfim, família, eles estão olhando para nós. E não é que a gente tem que acertar sempre, não. Não deixe essa verdade de Satanás entrar na cabeça. Não é verdade, a gente não tem que acertar sempre. A gente tem que estar caminhando com o Senhor para perceber quando a gente vacilou, quando a gente se equivocou. Então, quando isso acontece, e a gente está caminhando com o amado, ele vai trazer para a gente alguma coisa que nos ajude a voltar para o eixo, né? E aí, às vezes, é a palavra de alguém, que a gente foi duro, que a gente foi, às vezes, indiferente, alguma coisa assim, ou foi grosseira, enfim, não fez o que precisava ser feito. A gente precisa voltar para o eixo e chegar para aquele ou para aquela e pedir ao Senhor: Senhor, ministra aqui o meu coração, eu não estou conseguindo nem me mexer. Mas creiam que quando você conecta com a criança e diz: perdoa, mamãe, mamãe gritou com você, não era para eu ter feito isso, você não agiu legal, mas mamãe não precisava ter feito da dose que foi. A mesma coisa o pai, a mesma coisa o marido, a mesma coisa o filho, né? Outro dia o meu netinho, eu contei até para a Cris isso, a gente estava no colégio, enfim, ele foi para a escola com a calça rasgada. E aí, no caminho, eu vi: meu filho, você veio com a calça. Eu nem sabia que eu tinha rasgado o joelho. Eu falei: caramba, vou ter que comprar outra calça agora, porque não dá para voltar. E ele chorou, esperneou, que não queria. Aí, encontramos com a coordenadora, com a Carolina, né, que é aqui da igreja. E aí, ela falou: o que houve? Porque ele estava chorando. Aí, eu falei: ele não quer tirar a calça, trocar a calça. Tem calça aí do número dele? Então, ele: eu não quero. Ela está me obrigando. Aí, me descascou para a coordenadora. Ela quer que eu seja perfeito. Ela quer que eu seja perfeito. Por que eu não posso? Ninguém está vendo. Você tinha visto Miss, né? Você tinha visto Miss? Aí ela falou: não tinha. Aí ele falou: então ela está exigindo que eu tire a calça, que eu troque a calça. Mas eu não quero. Tem problema, Miss? Aí ela disse: bom, é melhor que você estivesse, né, com tudo direitinho, mas não tem problema. Se você quiser, eu tenho até uma caixinha com linha ali, eu posso costurar. Ela piscou para mim e falou: vai, vó, vai. E ela ficou conversando com ele. E aí, segundo ela, ele falou para ela assim: ela é muito boa, ela é muito querida, a minha avó é muito bacana, mas ela às vezes quer que eu faça as coisas na hora errada. Né? Às vezes ela cisma, eu tenho que fazer na hora que ela quer. E aí, a minha cara queimou, né? A minha face. E aí ficou rosada. Então, mas é verdade, mas é tão bom. Quem ama a gente, aí eu quero fazer um gancho. Quem ama a gente de verdade, não se incomoda quando a gente fala com respeito. Obviamente, não estou falando de coisas, né, fora do eixo. Mas com respeito você fala: você me feriu, irmã, amiga, marido, filho. Você me magoou. Puxa, não sei se eu estou muito sensível, mas a forma como você falou comigo trouxe um peso para mim. Nessa hora você pode ficar ali com um sonoro silêncio, né? Porque a pessoa não estava esperando. Mas você acabou de libertar o irmão e de se libertar para não carregar corrente. E nem mágoa no coração, e nem coisas pesadas. Então, esse é um eixo que a gente pode fazer com o nosso Senhor. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. E Ele não quer nada incoerente. Ele quer que a gente se aproxime dEle e diga: Pai, caí de novo. Errei de novo. A gente precisa lembrar de Davi. A gente precisa lembrar que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas não vamos nem falar, porque todo mundo já sabe, né? Os acontecidos, os ocorridos na vida de Davi. Mas qual era a questão? Davi corria para Deus. E ele se arrependia. Aí eu quero que vocês pensem aí: tem alguém que você magoou,
fez uma coisa que não foi legal, foi grosseiro, ou foi indiferente. Não fiz nada. Não fiz nada, mas também não houve nenhuma comunicação ali. Foi a tal da comunicação, né, às avessas ou negativa. A gente precisa decidir, de fato, a quem a gente serve. Se ele falou para a gente ter esses cuidados, a gente tem que se colocar nesse eixo. A gente tem que todo dia fazer checklist. Eu faço isso às vezes com outras pessoas, às vezes a gente faz acordos no consultório com a criança, com o adolescente, e às vezes eu falo, e aí, aquilo, deu tudo certo? Aí eles vão falando e tal. Mesma coisa que a gente, não é por conta de fazer o certo ou fazer o errado, mas é querer caminhar de acordo com a vontade de Deus. Deus não pune a gente. Ele às vezes nos leva para o estreito para a gente reconhecer algumas coisas e voltar. Né? Então, o que eu quero trazer hoje é uma retrospectiva de como foi esse ano. Quem a gente magoou, ou quem a gente, de repente, deixou de lado. Aquele irmãozinho que você puxa, se abraçava e depois não preparou. Que entrou outra pessoa mais divertida na história, ou mais entusiasmada e tal. Nós estamos aqui para sermos veículos ou instrumentos de paz e de ânimo para aqueles que estão à nossa volta. A gente não precisa fazer, mas você vai perder, de novo, o melhor da festa. A gente vai perdendo a graça de ver uma pessoa que estava lá cabisbaixa, caidinha, voltando, sabe? A ter um sorriso, arrumar o cabelo e falar, nossa, tá bonita, tá cheirosa. Você falou alguma coisa, pode ser qualquer pessoa, né? Que trouxe para aquela pessoa ânimo, você regou aquela pessoa. Você olha para o lado para saber, a coisa que o Senhor mais gosta é a mesa. É gente em volta da mesa. Sabe aquele louvor que a gente canta? Pena que a gente não cantou hoje. Que eu gosto muito, né? Já preparamos, como é que é? Arrumamos a mesa, preparamos, né? A casa, perdão. Arrumamos a mesa, né? Ou seja, a gente faz isso para quê? Eu não sei se vocês fazem, mas lá em casa a gente faz isso. A gente fala, Senhor, isso tudo é para o Senhor. O dia que arruma a casa para a célula, o Senhor é o primeiro a chegar aqui, o Senhor já estava aqui. A gente tem que ter intimidade com Ele. Então, esse exercício que a gente está fazendo aqui hoje, eu estou pulando algumas coisas, porque fui recheando, a gente vai, aos pouquinhos, fazendo com que isso seja uma prática. Uma prática. Queridas, se não tem sido uma prática, e lá em casa para virar prática, foi osso. Eu botei post-fix no banheiro, no espelho, na geladeira, aquele post-it, né? Falei errado. Aquele com mensagem, com versículo. Façam isso. A minha graça te basta. Toda hora você vai tomar um toco e vai voltar para o eixo. Sabe? Ou seja, faz isso, o Senhor gosta disso. Trata o Senhor como alguém que está perto, alguém que se importa. A gente precisa criar esse tipo de relacionamento. Sabe quem ganha com isso, além de nós, obviamente? Quem está em volta da gente, que vê a forma como a gente se corresponde com o Senhor. Né? Vai olhando para a gente e fala assim, nossa, parece que está falando sozinha e tal, mas não tem problema. Aí quando chega perto de a gente está falando com o Senhor sozinha? Não, estou falando com o meu, você não vê ele? Não, eu estou com ele. Né? A gente vai desenvolvendo isso. A gente vai criando no outro perspectiva. Porque se existe uma coisa que a gente sabe criar é expectativa. Né? A gente bota a expectativa ali em cima. Não, porque vai ser assim, vai ser assado e tal. Mas perspectiva precisa de fé. Porque o horizonte não está lá ainda. Mas a gente crê que ele está lá. Então a gente bota a mãozinha assim e fala, Senhor, lembra da nuvem do tamanho da mão de um homem? É uma coisinha lá pequenininha. Foi o suficiente, né? Para que houvesse ali uma total rendição ao Todo-Poderoso. Ele está aqui. Vocês acreditam que o Senhor está aqui? Vocês acreditam de verdade que Ele está aqui? Vocês têm a experiência de sentir, eu não sei, não é uma coisa fácil. Eu mesmo custei, quer dizer, eu tive muito isso na minha adolescência, depois eu tive um período meio de hibernação, não era tão né,
vamos dizer assim, então, era firme, mas não tinha essa coisa do avivamento ali em mim, naquele momento. Mas quando eu decidi que eu ia buscar o Senhor, eu pedia para Ele: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero sentir aquilo que a minha irmã disse que viu lá na casa dela. Aquela oração, aquilo que o Senhor queimou lá, ela falou que o coração dela ardia. Que história é essa, Senhor? Eu quero isso. A gente pode falar com o Senhor de uma forma saudável, simples, pessoal. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Ele gosta de se relacionar com a gente. Enquanto a gente sentar de manhã, tem que fazer devocional. Aí, já leu, falou, obrigada, Senhor, por isso, acabou. Mas a cabeça tem que comprar tomate, cebola, pimentão, tem que fazer isso, tem que a roupa está na corda. Meu Deus, eu esqueci de comprar o remédio. Passa tudo pela cabeça. Eu não sei se não faço com vocês. Na minha passa. E às vezes eu falo, vou ter que começar tudo de novo. Me perdi no meio do caminho, já estou pensando em outra coisa. Quando a gente entende que é uma relação, você fala, Senhor, hoje só vou conseguir ler um versículo. Tenha certeza que vai ser a melhor devocional. Você vai ler um versículo, mas você chamou ele para perto e falou, senta aqui comigo, Senhor. Isso não é loucura não, gente. Ou a gente é crente ou a gente não é. Ou a gente crê que o Salvador é pessoal e que habita com a gente, que está no banheiro, está onde for, né? Ou a gente vai ter uma relação distante. Pode falar, tá, gente? Por favor. Vai ter uma relação tímida com o Senhor, né? Meu pai, quando se converteu, minha mãe era convertida de longa data, desde sempre, porque minha avó era crente e a família do meu pai não. E aí, quando meu pai se converteu, eu ia fazer 13 anos. E aí, um dia ele passou mal, uma cólica renal, e mamãe pegando a chave do carro, aquela confusão, e vamos levar para o hospital, e meu pai com dor. Ele era recém-convertido, o tal do primeiro amor, né? Ele falou assim, mas a gente vai para o hospital sem orar? Ora por mim, quem sabe eu nem preciso ir ao hospital. E a minha mãe parou impactada, eu e ela, a gente já tinha meu irmão, mas era piquititim. E aí a gente colocou a mão, que a Bíblia manda fazer, né? Colocou a mão, orou, e a dor do meu pai passou. E a gente não foi para o hospital. Foi o recém-convertido que lembrou que isso estava na Bíblia. E que ele podia fazer essa conversa particular com o Senhor. Então, a gente vai perdendo com o tempo esse Salvador pessoal. E essa é a chamada para hoje. Que a gente possa desenvolver essas competências. Dá para fazer isso. Davi diz, aquieta minha alma. Né? Eu estou aqui porque eu quero ouvir sua voz. Ele ministra o próprio coração. Tem um salmo de Davi, eu não vou lembrar o endereço dele. Puxa, eu sei, mas agora eu não vou lembrar, porque eu estou nervosa. Esse é um, mas é aquele outro. Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. 42, pois ainda o louvarei. Nossa, quando eu faço isso, minha perna esquenta. Quando o negócio está pegando lá em casa, é esse salmo que eu me recordo. Sabe, eu falo, porque está batida, para com isso, olha para o seu Salvador. A gente precisa fazer esse tipo de exercício para que a gente acredite de verdade que o Senhor é real, Ele vive, Ele está entre nós e Ele ouve as nossas orações. A gente precisa decidir hoje a quem a gente serve. Se é um Deus de longe, né, um totem, alguém que morreu, que anda pendurado no pescoço, etc. Ou se é alguém que eu converso com Ele todo dia. Gente, se não ficar nada do que eu falei aqui, que eu estou acabando, prometo, se não ficar nada do que eu falei aqui, mas eu ouvi de vocês um dia aí, Márcia, eu saí de lá incomodada. E eu falei, eu não tenho esse negócio não, mas eu quero. E aí o Senhor vai te levar para circunstâncias, porque você disse que quer. Mas não é para temer, não. É para experimentar o que é graça, o que é misericórdia, o que é perdão, o que é alegria. Por falar em alegria, no dia do encontro de mulheres, né, do MOVE, tinha aquela árvore, né, que a gente botava as folhinhas, né?
E aí veio tanta coisa na minha... Eu não tinha colocado, aí eu falei, não coloquei. Peguei lá a folhinha. E voltando para o ano desafiador que eu tive, eu peguei a folhinha e falei, o que eu vou botar aqui, Senhor? Mais isso, mais aquilo, aquilo outro. E aí o Senhor falou no meu ouvido, alegria. Você está rixosa. Você está chata. Você está... Toda hora você vê uma coisa que está faltando. Para. Está chato isso. Ninguém está te suportando. Caramba, obrigada, Senhor. Né? Me botou no eixo. Entendi. Gente, foi assim mesmo. E eu fui lembrando de cenas, de situações. Sabe, que eu estava chata mesmo. Porque eu estava cansada. Eu estava exausta. As meninas, você está bem, Márcia? Eu não estava falando muito no grupo. Fatinha me perguntava, Malu, Eliane, Thaís. Eu falava, Euseni também, Isabel. E eu dizia, eu estou cansada. Eu estou bem, mas eu estou muito cansada. Eu estava tão cansada que eu estava cochilando aonde eu parava. E dando conta de um montão de coisa, né? Mas eu aprendi... ouvindo palavras, não foi da iluminação não, gente, foi caindo aqui, lendo, buscando, ouvindo mensagens do fulano, da ciclano, vai ouvindo, ouve do nosso pastor, mas alguém te mandou uma coisa, ouve, se prestar, ok, se não, você dá passagem, já deve ter maturidade para lidar com isso, né? Porque maturidade espiritual é uma coisa muito importante também. E aí, eu pedi ao Senhor, Senhor, me mostra onde que eu estou. Gente, foi algo impressionante. O Senhor me disse, com todas as letras, você está fazendo o que eu não mandei você fazer. Você vai assumindo as coisas e você nem pergunta, você nem ora. Você fala, ok, eu faço. Ok, eu sou dessas que não diz não. E aí, depois eu não dou conta de nada. Eu dou conta de meia dúzia. Aí fico fazendo malabarismo para ver o que dá. E o Senhor falou, esse esgotamento não tem nada a ver comigo. Tem a ver com a sua atitude irresponsável. E eu falei, Senhor, como é que eu faço isso? Busca ajuda, pede ajuda. E eu fui buscando ajuda de umas irmãs que eram mais organizadas que eu. E aí eu fui buscando e fui me reorganizando aos pouquinhos e lidando com o que eu podia lidar. Lidando com aquilo que era possível lidar. E às vezes tem que dizer, não posso, não consigo. Hoje não, semana que vem eu posso ver, mas agora a gente vai aprendendo que o Senhor dava uns perdidos, de vez em quando ele sumia. Onde que ele estava? No monte, saía do barco, ia para o barco, deixava eles ali, ele ia sozinho se recuperar de algumas coisas, ter um particular com o pai, né? Se ele precisava disso, imagina eu, né? Então a gente vai se colocando de novo no eixo. Eu queria muito ouvir vocês, mas eu quero que vocês vão pensando aí, que a gente vai fazer um exercíciozinho. O que está prestando do que eu estou falando para vocês? Onde é que você está falando? Isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui tem. Isso aqui tem. Como é que está a sua alegria? Porque a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor, no Senhor é a nossa força. Como é que está a sua alegria? Como é que está lá na sua casa, a roda da sua mesa, né? Como é que está? As pessoas que estão lá, seus amigos, amigas, as irmãs também, que você talvez faça discipulado, mentoria, etc. Tem dito para você alguma coisa que faz você pensar, amiga, eu estou preocupada com você, você está batida, você está com uma carinha, um aspecto cansado, você já reclamou 2 vezes de gripe, sua imunidade deve estar baixa. A gente vai percebendo que tem gente que cuida da gente. E aí a gente tem que ficar alegre com isso. Só que se a gente estiver chata e rixosa, fica me metendo na minha vida. Que coisa chata. Toda hora pergunta como é que eu estou. Já está me falando comigo de novo no WhatsApp. Assim a gente vai percebendo o azedume que vai tomando conta da gente. A gente precisa lembrar que nós temos um Deus que gosta de festa. Um Deus que gosta de detalhes, que gosta de bordado, que gosta de pedraria, que gosta de plantas, que gosta de tapetes. Sempre penso que são os tapetes persas. Mas, enfim, aquelas peles de ovelha. O Senhor gosta de capricho. O Senhor gosta de capricho. Voltando, ao longo desse ano,
Como é que está? Você está caprichosa? Às vezes a gente é caprichoso até com a casa, mas com a gente é desleixado. A gente não se cuida, enfim, ou ao contrário. A gente precisa ter sempre essa equilibração. A gente precisa lembrar que nós somos... A Bíblia, né, já se falou disso aqui várias vezes, que as pessoas estão lendo. Principalmente os da nossa casa. Será que é possível, diante do caos que a gente tem vivido, manter a paz? Será que é possível, diante de tudo que a gente tem ouvido, visto, escutado por aí, assistido, é possível ter pensamentos de paz e esperança? Foi isso que ele falou lá para Jeremias sobre o povo. E ele disse, o que eu vou fazer com esse povo agora que está lá exilado? Ele disse, o quê? Fala para eles prantearem, chorarem. Vocês lembram? Sim, sim, buscar. Mas quando ele fala da coisa prática, o que ele diz? Casem-se, plantem, construam casas, né? Compra um carro, se fosse, né, agora. Ou seja, vivam, dancem, celebrem. Sejam alegres e felizes. Um povo de Deus carrancudo, ó vida, ó azar, né? Que a gente está sempre com achaques. Tem alguma coisa errada com a nossa conversão, porque com o nosso Deus não tem. É com o que com a forma como a gente está lidando com o relacionamento com o Senhor. Está difícil honrar o Senhor? Ora mais. Está difícil ser aquele dizimista fiel, aquela pessoa que consegue ir nas reuniões, consegue estar presente, abençoar, está difícil? Te garanto que não tem nada a ver com Deus. Deus teve uma conversa séria com Jó, né? Senta aí, vamos conversar. É mais ou menos isso. A gente precisa entender em que caminho da vida cristã a gente está. Porque de uma forma ou de outra, a gente vai encontrar com o Senhor para prestar conta. E não é sobre quem acertou, quem fez tudo certinho. Não é. Mas é para aquele que foi sincero. Ele disse, Senhor, eu não dou conta disso. Se o Senhor não estiver comigo, eu não consigo. Né? Então, esse exercício que a gente está fazendo hoje, eu espero que vocês estejam conseguindo buscar na casa de vocês. Eu contei algumas experiências, mas que vocês estejam buscando na história de vocês, na história pessoal. Como é que você está esperando o Senhor? Porque o povo estava esperando a redenção 70 anos depois, né? Como é que estão vivendo? Está legal lá na casa? Ou você está, tomara que ele venha logo? Meu Deus, eu fiz isso outro dia. E aí o Senhor me corrigiu. Sabe? Falou assim, o que é? Sabe? Veio um peso no meu coração, que às vezes a gente escuta, mas às vezes a gente só sente o peso, né? Para que a gente se relacione com Ele. Então, peraí, você não tem noção de quanto tempo vai demorar ainda. Você vai ficar aí esperando, bracinho cruzado? Não, você tem que trabalhar, fazer acontecer. Ou seja, esse exercício, de novo, já falei essa palavra um monte de vezes, é para a gente fazer em casa, é dever de casa. E a gente vai fazer um deverzinho aqui hoje também. Como é que a gente pode desenvolver a convicção de amor ao Senhor? Alguém tem uma ideia? Como é que a gente pode desenvolver isso? Já que a gente nem sempre está tão firme no Senhor assim. Como é que a gente desenvolve isso? Buscando. Alguém quer falar? Levantar a mãozinha aí. Buscando. Sendo mais sincero possível com Ele. Mais sincero. De alguma maneira, buscando a pessoa que eu estou conseguindo resolver a vida. Sim, e eu vou só... por conta da hora, para a gente falar rápido, preciso que vocês, hoje, aproveitem o que vocês conseguirem aproveitar do que eu falei, se prestar um tantinho só para fazer vocês saírem daqui, querendo bater um particular com o Senhor, bater um papo particular com o Senhor. Falou, Senhor, metade do que a Márcia falou, nem lembro, mas isso eu lembro. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Onde o Senhor me quer? O que o Senhor quer fazer
com o que eu tenho amealhado, com os meus recursos, com os meus talentos, com os meus dons, o que o Senhor quer que eu faça? Onde o Senhor me quer? A gente precisa tomar essa decisão hoje. Sabe por quê? A gente não sabe se vai ter outro dia. Você é um pouco catastrófica, não sei. Mas a gente não sei. Você tem certeza que você amanhã amanhece vivo? Alguém tem? Ninguém tem. Há 2 semanas atrás, eu acho que eu falei, não me lembro para quem que eu falei, acho que foi para a Fatinha, não me lembro. Ou foi para alguém da célula. Enfim, minha mãe estava na reunião de oração, na igrejinha dela lá no Espírito Santo, e aí um senhor muito querido, amigo dela, do meu pai, estava rindo, brincando e tal, e começou a reunião de oração, eles orando, ele tossiu, se inclinou para frente, uma pessoa do lado botou a mão, o que está acontecendo? Aquela coisa de todo mundo levantar, e ele morreu. Ele morreu na reunião de oração, bem mais novo que o meu pai. A gente não tem certeza se vai dar tempo, gente, da gente chegar para o Senhor. Não brinca com isso. Tem pecado para confessar? Confessa. Chama alguém da sua confiança, marca um gabinete. Não quer fazer nada disso? Confessa você e o Senhor. Depois o Senhor vai tocar no seu coração para conversar com alguém. Mas confessa, não arrasta corrente, porque quem arrasta corrente é Satanás, é o diabo, e ele anda ao redor de nós, querendo tragar a gente, tragar nossa alegria. Ele entende, ele vai colaborar, não, está vendo? Olha só, você está fazendo tudo errado. Ele vai trazendo para a gente culpa. O Senhor, nosso Deus, levou a nossa culpa. O que Ele quer agora é relacionamento com a gente. Não se sintam culpados, se sintam culpadas, culpados. Não se sintam, não alimenta a culpa. Ao contrário, alimenta a atitude. Levanta e anda. Muda, entrega, paga, está devendo, paga, faz, sei lá, pede emprestado para um irmão, paga, faz faxina para pagar, mas dá um jeito, organiza a sua vida para que você possa ter uma vida leve. O Senhor é o nosso pastor, nada há de nos faltar, nem os problemas, né? O eixo que a gente está buscando hoje é, sou crente, quem eu magoei? De repente você nem tem noção, mas você viu que a pessoa está meio... Conversa, chama. Ou ora, Senhor, me dá uma oportunidade. Se for alguma coisa, o Senhor vai falar para mim. Resolve a questão. É família, tem que liberar perdão para a mãe, para o pai. Libera. É você que vai ficar livre. As nossas dores emocionais, muitas vezes, são por conta de sentimentos não resolvidos na nossa vida. A gente vai amargurando, a gente vai criando um ranço por algumas pessoas, só que a gente esquece que esse ranço fica dentro da gente. Ele habita os nossos porões e os nossos sótãos. A gente precisa ter coragem para dizer, tem misericórdia de mim, Senhor. A gente precisa acreditar que nós temos um Deus por testemunha e não um acusador. O acusador é quem? Satanás. Não tem nada a ver com Deus. Então, esse exercício que a gente vai fazer agora é uma coisa simples. Eu parei aqui pelo meio do caminho, mas não tem problema, a gente vai ter tempo para fazer outros estudos. Lembre que sem conhecimento a gente é facilmente enganado, até por nós mesmos. Lembra disso, busque o conhecimento, busque o Senhor. Saia daqui hoje, pelo menos com um espinhozinho assim, dizendo, vai lá e faz, resolve isso, dá conta disso, ou conversa com alguém para resolver. Então agora, a gente vai fazer um exercício bem simples, que eu queria que vocês se reunissem, 3 grupos, ou 2, 3, né? 4 grupos. É coisa rápida, tá? A gente vai ter um momento muito rápido. 10, 15 mulheres. Pode. Daqui a pouquinho, deixa elas se reunirem primeiro. Aí, vocês vão se reunir. Faz grupinhos de 15, eu acho que 15. É uma coisa rápida. Muito rápida. Se organizem aí, rapidinho.
Hã? Tá? Pode ser também, você que sabe. Pode ser do seu jeitinho. 1, 2, 3. Faz a rodinha aí. 1, 2, 3. Um, dois, três. Hã? Só novinha, só novinha. Ó, todo mundo reunido? Tá, ninguém fica de fora, hein? Vamos ter essa generosidade de estar junto, tá bom? Eu sei que é chato, eu também às vezes achei chato, mas não importa, hoje a gente precisa fazer isso. Seguinte, meninas, ó, conversem aí rapidamente, porque vai ter que ser rápido mesmo. Prestem atenção, o que eu quero que vocês conversem aí é o seguinte: deem um jeitinho de se perguntarem aí, alguém vai escrever isso e vai trazer, ou vai falar, vai se levantar e falar, não precisa trazer não, vai se levantar e falar. 1, 2, 3, é o seguinte, eu preciso que vocês, como se, que silêncio bom, gostei, eu preciso que vocês ouçam umas às outras de uma forma, de uma dinâmica e funcional e perguntem como ser, como eu posso fazer para ser, o que eu tenho que me livrar, fazer, desenvolver, sei lá, desenhar, criar, enfim, sonhar, o que eu tenho que fazer para ser instrumento de paz e lugar de descanso. Não é para encontrar não, tá? É para ser instrumento de paz e lugar de descanso. O que a gente tem que fazer? Desenvolver, raciocinar, abrir mão. Eu sei que se fosse dever de casa, Isso. Vocês vão conversar entre si, tá? E vão falar, isso, aquilo outro. Alguém vai organizar essa fala num textinho pequeno ou numa frase, tá? Ou em apontamentos. Vê lá para depois. Daqui a pouco, tá. Tá. Conversem, como eu posso ser... a outra é individual, a outra é particular. Aí a Bia toca, Tá. Cadê a Bia? A Bia vai tocar. A Bia vai tocar na segunda. Na segunda dinâmica. Tá. Queridas, vocês vão discutir entre vocês, na verdade, vão falar, vão bater um papinho, dizendo, eu acho que eu preciso desenvolver isso, é preciso aquilo outro. Como ser instrumento de paz e lugar de descanso na sua casa, na sua célula, na igreja, no ministério, com a família, marido, filhos, vizinhos. Como ser? Lembrem que o crente ou a crente é você. Então, como ser veículo ou instrumento de paz e lugar de descanso? Vocês vão conversar rapidamente, vão escrever aí no papelzinho ou alguém já fala e traz. Tá bom? Depois tem a outra dinâmica que é individual e muito rápida. Tá, não tem problema não. Depois a gente pergunta quem ficou sem papel, se usaram papel. Esse é para outra dinâmica. O papelzinho que Fatinha deu para vocês, se vocês precisarem usar, porque não tem outro, pode usar, para escrever sobre o assunto que a gente falou, como ser instrumento de paz e lugar de descanso.
Por onde eu for, onde eu estiver. Mas se usarem o papelzinho, a gente dá outro papel. Pode trazer. Não, vocês vão falar. Vocês vão falar. Cinco minutos. Quatro minutos. É uma aplicação prática do que vocês ouviram. Como é que a gente faz para ser instrumento de paz e lugar de descanso? Oi. Oi, Raquel. Ok. Pode ser. Alegria. Ah, entendi. Tá bom. Quem tem a visão tem o chamado. Entendi. Aplicação prática. Pensa no que você tem que desenvolver, mudar, ser assistida, para que de fato haja uma vivência sobre isso. Quero ser instrumento de paz e lugar de descanso. Três minutos. O papel, elas podem fazer um por grupo? Um por grupo. Ah, tá. É um por grupo, tá, gente? Ah, é um? Um por grupo. Você falou que era um papel. Não, o papelzinho que já está. Esse aqui é individual. Peraí, não entendi. Tá. O amarelo. Então, esse aqui e um desse aqui vai ser dado para um para cada um. É a segunda. Tá, eu dei um para cada um. Isso, tá jóia. Se alguém usou o papel para escrever agora, aí vai ganhar outro papelzinho. Quem tiver sem, mas eu pergunto aqui. De repente usou então esse papel e escreveu. Ah, tá todo mundo escrevendo no papel. Tá, só o branco. 2 minutos. Como aplicar de forma prática, ou seja, como sair daqui e colocar em prática? Vão finalizando. Vão finalizando.
minuto. Minuto. Quem já terminou, pode vir aqui na frente, ou então vai receber o microfone também. Ah, pode ser. Vem, Raquelzinha. Segundos. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 23, não sei mais. Dá volta, dá volta. Sobe aqui. Aplicação prática. 20 segundos. Ai, vai cair, maluco. 20 segundos. Todo mundo já tem representante aqui? Todo mundo tem? Quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8, 9. São 9, é isso mesmo? São 9 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá faltando um. Todo mundo já tá aqui, gente? Malu, vem. Go ahead, Malu. Crianças, agora todo mundo no silêncio e nós vamos ouvir dicas práticas sobre como desenvolver essa habilidade e competência de ser lugar de descanso e instrumento de paz. Afinal, a gente seria conhecido assim. Vamos lá, quem quer falar primeiro? Eu. Aqui é... Vamos lá. Para sermos instrumentos de paz e lugar de descanso, nós temos que ser empáticas, nos colocar no lugar das pessoas, fazer ao outro o que nós queríamos que fizesse conosco. Essa é a regra de ouro da Bíblia. Me deixa o papelzinho que eu vou fotografar ele. Tá. Quem mais agora? Quem quer falar? Atenção! Muito bom! Ó, o meu grupo foi muito objetivo, tá? Poucas palavras. No meu grupo, a gente comentou sobre mansidão, ser um lugar de descanso. Não dá para ser uma pessoa encrenqueira, zangada, braba. Então, precisa ser um ser humano manso. E outro comentário foi sobre cuidado ao falar, que a Bíblia fala sobre colocar um sentinela, né, na nossa boca. E aí guardar. A nossa boca, a gente pode ser instrumento de destruir pessoas dentro. De acordo com o que você fala, você pode destruir uma pessoa, filho, marido, aquilo fica. O que fala é o que o outro escuta, né? Fica para sempre. A gente não consegue recuperar o que foi dito. E pode ser instrumento de bênção também, né? Dependendo do que você fala, você abençoa outras pessoas. E a Bíblia fala sobre a sentinela. Não é para... A sentinela ele não manda colocar no ouvido, nem em outro lugar. Nos olhos, ele manda colocar a sentinela no que você vai dizer, né? Na boca, né? Então é para guardar o que você fala. Palmas para ela! Falou e foi objetivo, 5 horas falando. Então, tô brincando, mas ela... Sentinela na boca. Né? Não conheço isso, minha filha. Meu pai. Gente, nosso grupo falou assim, que pra gente ser instrumento de paz, a gente precisa fechar muitas vezes a nossa boca, como diz a rapaziada ali das minhas amiguinhas, 20 menos, tipo, muitas vezes fingir demência, parece que não falou com você, entendeu? Parece que não é com você. Isso ajuda a salvar
né, para a gente poder guardar o coração. Aí, tanto a Thaísa como o Chuchu, né? Que eu tô com um pouquinho de problema na cabeça de memória. Aí, demência senil. Não, essa coisa da empatia também, porque às vezes a gente precisa mesmo se colocar no lugar do outro e colocar mesmo guarda na nossa língua. E uma coisa que eu acho assim, a gente, no caso, né, porque eu não sou eu sozinha, eu sou eu, mais aquele grupo ali que a gente acha, que a gente também precisa, uma coisa até interessante, já quero deixar aqui para as mulheres maravilhosas do MOVE. Assim, eu acho que tem uma coisa que seria muito interessante a gente estar estudando enquanto igreja sobre os temperamentos. Porque muitas vezes, eu não sei se vocês perceberam, né? Meu temperamento é sanguíneo, não dá para perceber. Mas assim, muitas vezes a gente interpreta o outro por conta do tempo, não entende. Ai, mas é muito parado. Pô, mas o cara é fleumático, o cara é... Fala aí outro, você que é psicóloga. Ah, enfim, colérico, melancólico, mas não, peraí, agora me deu o microfone, já era, tô igual Fatinha. O pessoal faz uma oração, Fatinha prega, mas eu gosto, me identifico. Ah, é pra ir embora? Não, acabou não. Mas é isso, tá? E a gente procurar entender os temperamentos, porque isso ajuda muito. Não é que o outro não quer fazer o que você quer, porque é o temperamento, é a velocidade do outro. Põe a sentinela, Chuchu. Cadê os aplausos pra mim, gente? Obrigada, pô. Gente, o nosso grupo não era pequeno, é um grupo grande ali. A gente falou muito, cada um se colocou ali de forma com que acredita que o Senhor quer transformar a vontade do Senhor para a vida. E até a Fatinha colocou ali o que a gente espera para um próximo ano. E eu acho que essa transformação de vida realmente é para cumprir a vontade do Senhor, né? E aí a gente colocou aqui sobre aumentar o relacionamento mais íntimo com o Senhor, como você destacou, estar sensível à voz do Senhor, porque, como elas colocaram ali, às vezes a gente ouve a voz, mas a gente não coloca na prática o que o Senhor tem nos falado, né? Ter a sabedoria de estar agradecendo mais ao Senhor, ter a ousadia do Espírito para estar impactando a vida de outras pessoas e realmente ter o entendimento da vontade do Senhor para a nossa vida. Que o Senhor abençoe cada uma de nós. Oi, gente, boa tarde. Então, meu grupo ali, né, a gente decidimos que pedir ao Senhor, né, capacidade de gerenciamento, competência, né, para direcionar mais nosso tempo, aprender a dizer não, estabelecermos nossas prioridades segundo a vontade do Senhor, né? Porque muitas vezes a gente, como mulheres, gostamos de pegar tudo, ajudar muitas pessoas e a gente, muito proativa, até ativista mesmo, até dentro da casa do Senhor. E a gente esquece de cuidar de nós, cuidarmos melhor dos nossos filhos, da nossa família, da nossa casa. E às vezes esquecemos de olhar até para a gente mesmo e cuidar do que a gente gosta da nossa saúde mental. Porque se a gente acaba falando, né? Se a gente estiver bem, a gente tem como melhor servir ao nosso Senhor, melhor estarmos preparados para as diversidades. Então, assim, a gente entende muito que o gerir tempo, decidindo as prioridades, faz com que a gente tenha muito mais calma e fique sensível também ao que Deus quer para nossas vidas. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Bom, para ser esse instrumento, né, de paz, esse lugar de refúgio, né, para os nossos queridos, marido, filhos, nós conversamos ali várias situações, tivemos até uma aqui que a gente riscou, não vou falar, mas na verdade é pedir mesmo misericórdia ao Senhor e pedir pelos frutos do Espírito, né? Porque se a gente tiver eles aqui bem alinhadinho, a gente consegue ser um pouquinho dessa mulher que ele idealizou, né, de Provérbios 31. Então seria
ser mais sábias, né? Serena, obedientes, ter empatia, né? Para poder olhar o próximo e aquele olhar de ternura, poder escutar, né? Nem sempre a gente está conseguindo pela correria, como ela falou, mas a gente conseguir parar, respirar e ouvir o outro, né? Silêncio, ou seja, falar menos, escutar mais, como também Gisele falou. Ter um coração amigável, amável, paciência, o domínio próprio, né? E assim, eu acho que a gente reunindo isso tudo, a gente consegue ser esse local de paz, né? Onde o outro vai olhar e vai ter prazer em chegar perto, poder abrir o coração e encontrar cura, né? Porque quando a gente conversa, a gente compartilha, a gente libera e se cura ao mesmo tempo, né? Então é isso. Tereza. Aí, gente, ó. A gente ali achou que a primeira coisa que a gente devia fazer para ser esse lugar, essa pessoa de descanso, né? Primeiro, pedir sempre a orientação do Espírito Santo todos os dias, né? Quando a gente começa a se relacionar, acordou, já olha para o Espírito Santo, fala, guia a gente, né? Pensamos também na questão da alegria, porque muitas vezes nós mesmas, né, nos momentos de dificuldade, de doença, né, a gente vai ficando um pouquinho triste. Às vezes a doença deprime, às vezes a dor deprime e às vezes o outro também está passando por algumas coisas e a gente não sabe, né? Então, que a gente possa ter alegria e também pensar que o outro, num momento, não esteja tendo por essas questões. A outra coisa que o grupo colocou é que a gente deve sempre ser repleto de Jesus Cristo, isso baseado na intimidade que a gente tem com o Senhor, né? Ouvir sempre as pessoas, ouvir muito. Sermos dependentes do Senhor para tudo e confiar na soberania do Senhor. É isso. Não fui. Força, coragem. Tá. A gente falou no nosso grupo, que é isso aqui da frente. Teve várias coisas assim que a gente percebeu, algumas coisas que já foram faladas pelas irmãs, mas até acrescentando ao que elas não falaram, que a gente tem que estar descansada no Senhor para ser descanso também. Temos que ter um coração grato, estar cheias sempre da palavra de Deus. Obedecer, né, que isso também faz parte, e amar ao próximo no sentido de direcionar tempo de dedicação a essa pessoa. Ter paciência, que foi ali a Bia, minha aluna do Tinha, que colocou. Negar a si mesmo a favor da paz, que também... E sermos pacificadores, nesse sentido. Euzinha, né? Sempre eles me escalam para estar aqui. Gente, ali no nosso grupo, nós nem notamos, assim, quase já foi falado quase tudo, para você ver como é que o Espírito Santo vai confirmando. Mas eu acho que o que a gente pode botar no topo da lista é o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor, porque a partir disso, a gente já vai sendo transformados. O Espírito Santo vai moldando aquilo que a gente precisa. E outra questão é a gente desenvolver, porque todas nós já temos. Né? Nós já temos o Espírito Santo, nós já temos o fruto, mas uns são mais fortes, outros mais fracos. Então, a gente desenvolver esse fruto. E uma coisa que eu acho que foram quase unânimes aqui, é a gente ouvir mais. Mulher fala muito, mulher fala junto. Uma está falando, está atropelando a outra. Então, a gente respeitar e dar ouvido. A gente ser empática à dor, o momento do outro. Porque a gente quer falar, não, porque a irmã está falando, você já está falando junto. Então, a gente tem esse cuidado de quando a pessoa vira você, começar a contar um problema, você parar e ouvir. Porque é muito triste alguém chegar perto de você e contar, perceber que você não está atenta, você está ali, mas você não está ouvindo. Então, eu acho que é isso que a gente precisa, para quando as pessoas, nós mulheres, temos essa característica, essa necessidade de troca, de estar junto. Mas a partir do momento que uma pessoa chega aqui para mim, Malu, eu posso contar uma coisa? Eu parar. Júlia falou isso agora, parar e ouvir. Né? E ser realmente, a gente é chamado
para sermos pacificadoras. E a partir do momento, fechando já, que a gente está caminhando com o Senhor, andando com o Senhor, a gente vai ser transformado e a gente vai exalar tudo isso. E a gente vai ser esse lugar de descanso e esse lugar de paz. Vou passar para lá porque eu preciso da luz para ler. Nós colocamos aqui, foi uma coisa que é meio unânime, né? Que as outras irmãs já colocaram. Controlar a língua. Foi um ponto bem específico, várias pessoas falaram, várias das irmãs falaram. Orar ao acordar e pedir a unção do Espírito Santo. Ouvir mais e falar menos. Parece até que a gente combinou, né? Buscar a presença, ouvir mais, novamente, e pedir cobertura de Jesus. Pedir a Deus sabedoria, discernimento. E uma irmã falou uma coisa que eu achei assim, incrível. Calada vence. Tinha que fechar com isso. Olha que legal. Muito bom, muito bom. Todo mundo me dá papelzinho e depois eu vou botar nas Déboras. Escreve lá. Tô brincando. Não precisa não, amor. Não precisa não. Se você quiser colocar, não, amor. Ó. Agora, prestem atenção. Agora, vocês receberam um envelopinho e um papelzinho, certo? Esse envelopinho, todo mundo recebeu? Um envelopinho para quem não, Fatinha vai dar. Levanta a mãozinha que Fatinha vai entregar. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão pensar no que a gente conversou e o que tocou o coração, até no momento aqui da comunhão aí com as irmãs, da conversa, o que tocou o seu coração. Para quê? Porque eu estou pedindo para fazer esse exercício. Vocês conseguem lembrar, tem aí na memória, que o Senhor mandava o povo levantar memoriais? Quando alguma coisa acontecia, ele falava, bota aí um monte de pedra, bota aí uma coluna, etc., para que vocês não esqueçam o que o Senhor fez. Porque a gente tem essa deficiência de esquecer. A gente esquece, a palavra diz, né? A gente olha no espelho, daqui a pouco vai lá olhar de novo que a gente já se esqueceu. Então, eu quero que cada uma de vocês, por favor, tenha generosidade, a coragem e a decisão de escrever um memorial para você. O que conversamos aqui, que você sabe que trouxe para você uma convocação, uma decisão. Eu preciso rever isso. Hoje o Senhor falou comigo que eu preciso fazer um concerto com alguém, voltar a ser fiel no dízimo, voltar a ter uma parceria com alguém que foi quebrado. Ou seja, se cuidar mais do corpo, cuidar mais da emoção. Enfim, o que você decide fazer para que na sua casa possa ser lembrado que ali mora um povo que se chama cristão, um povo que ama o Senhor. Então, essa coerência. Então, eu quero que vocês pensem agora. Vocês vão escrever no papelzinho, guardar no seu envelope, e vocês vão orar sobre isso na casa de vocês. Ou quando a gente, na verdade, finalizar aqui, vocês vão levantar o envelopinho de vocês, nós vamos orar, mas vão guardar e vão orar para colocar em prática alguma coisa que o Senhor, não foi Márcia, Fatinha, Bia, o Senhor falou no seu coração que você precisa se posicionar, ter a coragem de fazer diferente, e você vai levar esse memorial para casa. Tá bom? Então, 5 minutos. Bia, pode tocar. Deixa o Senhor ministrar o seu coração. Se Ele não falou ainda, a Bia vai tocar, as meninas vão tocar. Na verdade, o nosso grupo maravilhoso aqui, as meninas cantantes do Senhor, vão tocar e vão cantar. E eu quero que vocês prestem atenção, se deixa quebrantar. Que o Senhor fale ao seu coração. Que o Senhor traga para você reflexão. E aí eu quero, enquanto as meninas estão se preparando,
eu quero ler aqui o finalzinho do texto. Põe a data, por favor, é dia 1º de novembro de 2025. A palavra do Senhor diz lá em Isaías 30, em arrepender e descansar está o livramento de vocês. Em arrepender e descansar está o livramento de vocês. E em sossegar e confiar está o seu vigor ou a sua força. Então nós vamos, enquanto as meninas vão ministrar o louvor, deixe o Senhor ministrar ao seu coração. Entrega a sua dor ao Senhor, entrega a sua esperança, entrega seu vigor, sua alegria, sua dúvida. Entrega ao Senhor tudo o que você tem. Leva o memorial de transformação junto de você. Adore ao Senhor. É meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O Senhor é aquele que diz para a gente: se aproxime de mim e eu te mostrarei tudo o que você precisa fazer. Confia, coragem, e entrega a sua casa, seus medos, suas angústias. Entrega tudo o que aconteceu esse ano ao Senhor. Se abra para o novo de Deus na sua vida.
Diz isso para o Senhor, que Ele é o teu descanso. Abre o coração e diz: Senhor, Tu és o meu descanso. Tu és o meu consolo, meu conforto. Tu és tudo que eu preciso, Senhor. Quebra toda resistência nesse momento e entrega tudo ao Senhor. Ele é Deus de perto. Confia no Senhor. Levanta o seu envelopinho agora. Entrega simbolicamente nas mãos do Pai. A gente é que fala simbolicamente porque Ele está aqui. Deixa o Senhor caminhar do seu lado. Entrega para Ele esse memorial daquilo que você destacou, decidiu fazer de novo, ou enfrentar, ou perdoar, ou entregar, ou revolucionar a sua vida cristã, sua vida com o Pai, para que a sua casa, a sua morada seja lugar de descanso e instrumento de paz, você ser na sua casa. Em nome de Jesus nós oramos. Senhor, nós entregamos cada entrega dessa, Senhor, nesses papeizinhos, Senhor, dentro desses envelopes. O Senhor é Deus, Deus querido, Deus amado, Deus que cuida, Deus que ampara, Deus que protege, Deus que traz a moenda também, Senhor, para que a gente seja refinado, Senhor, transformado e possa ter um relacionamento coerente com o Senhor, de amor, de entrega total. Pai querido, que nenhuma querida saia daqui hoje, filhinha do Pai, sem ter tido de fato uma entrega total ao Senhor, sem ter, Senhor, alinhado o desejo do coração dela ao seu coração, Senhor, de acordo com a sua palavra. Pai, que saiam daqui mulheres renovadas, Senhor, mães que vão buscar mais paciência, mais entrega, mais afeto, mais cuidado, mais zelo, mais dedicação, mais oração de joelhos dobrados por seus filhinhos. Senhor, que quando as pessoas olhem para a gente, antes da gente dar uma resposta, às vezes, que está atravessada, às vezes, pronta para sair, a gente possa lembrar, paz seja convosco. Senhor, que a gente seja de fato mulheres pacificadoras, em nome de Jesus nós oramos. E que daqui a um tempo, seja na reunião das Déboras ou no outro encontro de Papo Mulher, a gente possa ouvir, Senhor, que o memorial se tornou um sinal do que o Senhor fez na vida de cada uma de nós. Em nome de Jesus a gente ora, te agradece por tudo ao longo de todo esse ano. Muito obrigada, Jesus, por não desistir de nós. Obrigada pela família, obrigada pela igreja, obrigada pela reunião das Déboras, Move. Obrigada, Jesus, pelo conjunto aqui das meninas, Senhor, que tocam, cantam, Senhor Jesus, e encantam o Senhor. Pai, por conta do que elas derramam aqui nos nossos corações, Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos pelas mãos que arrumaram as mesas, por cada quitute que foi trazido, Senhor. Muito obrigada, Deus. Obrigada por quem arrumou as cadeiras, os meninos das fotografias, o som, Senhor. Obrigada pelos amarelinhos, Senhor. Obrigada pela bênção que eles são nas nossas vidas. Reina poderosamente sobre nós, Senhor, e nos ajude a, de fato, sermos instrumentos de paz, Senhor Jesus, e lugar de descanso. Em nome de Jesus. Amém. Amém.